Meu nome é Eliane, eu sou da Igreja Central. A primeira vez que eu estou aqui, estou muito feliz pelo convite do ancião, acho que é Adilson, por conhecer todos vocês, né? Nós precisamos encontrar-nos mais na casa do Senhor, né? Então, devido aos compromissos, nós ficamos muito na Central, mas isso me abriu uma visão que nós precisamos sair um pouco, visitar os nossos irmãos. Neste momento, eu sou líder do Ministério da Mulher. Até gostaria rapidinho de fazer um convite para as mulheres. Final do mês tem um chá muito especial, espiritual. Vou enviar para o ancião. Quem estiver disponível e puder nos visitar e estarmos com nós, ficaremos felizes. Eu também ajudo, sou professora do Rolzinho, né, das crianças pequenininhas, há 10 anos. O ano passado fiquei afastado um ano e esse ano estou voltando, porque amo muito estar com as crianças. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Querido Pai que estás no céu, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na sua presença. Que o Senhor faça morrer o meu eu, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para tudo que for falado aqui, que seja de sua vontade e não da nossa vontade, do que nós queremos ouvir. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje, a mensagem que eu trouxe hoje ali fala, os olhos do coração. O que quer dizer isso, os olhos do coração? O texto base está no livro de Efésios. Se você tem a sua Bíblia, abra no livro de Efésios. Efésios. Lá no livro de Efésios, na carta aos Efésios, Paulo, ele morou na cidade de Éfeso, considerado na época como uma metrópole da Ásia. Ele viveu ali o seu ministério muito frutífero. Ele era um missionário. Essa carta provavelmente foi escrita no ano de 62, no primeiro século. Olha quanto tempo foi escrito. E esta carta foi escrita quando Paulo estava na prisão domiciliar. Ele escreveu, mas lembrando que ele não estava preso porque ele cometeu algum crime, porque ele fez alguma maldade. Por que será que Paulo estava preso, em prisão domiciliar? Porque ele estava pregando o Evangelho. E muitas vezes nós somos perseguidos. Estava anunciando o reino de Deus, para contar tudo o que ele aprendeu com o nosso Criador. O tema da carta de Paulo é a unidade em Cristo Jesus. Cristo tem que ser a cabeça, tem que ser o centro em nossas vidas. Hoje a lição falou um pouquinho disso, o irmão disse ali. Deus deve ser o centro da nossa vida. O que tem roubado a nossa atenção? O que tem tirado o nosso tempo de nós estarmos estudando a palavra de Deus? Pensamos nisso. Considerando a própria igreja, Paulo, o corpo visível de Cristo na terra. As mensagens, os ensinos estão presentes na carta aos Efésios. São aplicados na igreja e em todo o mundo pela era cristã. A palavra escrita por Paulo foi inspirada no Espírito Santo. Era importante para os Efésios e muito relevante para todos nós. Não era só para aquelas pessoas lá, os Efésios, que estavam lá na antiguidade. Ela é viva até hoje e por isso nós precisamos estudarmos. Agora nós vamos ler ali Cartas aos Efésios, capítulo 1. Estamos juntos? Versículo 15. Não salvou? 15 a 23. Capítulo 1, versículo 15 a 23.
Aqui na minha versão disse assim: Paulo ora pelos crentes. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo a menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vós conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Por isso a mensagem que eu coloquei lá no início, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de tudo, principado e potestade, poder, o domínio e de todo nome que se possa referir, não só presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Na verdade, é uma oração de louvor, as ações de graça apresentado pelo Paulo, o apóstolo Paulo. Veja, durante a prisão dele, ele recebia notícia das igrejas na qual ele tinha fundado. Paulo era um missionário. Muitas dessas notícias, ele ficava muito feliz pela fé dos irmãos, pela força de vontade de ir e pregar o evangelho. Mas muitas coisas Paulo entristecia. Paulo foi fundador das igrejas. Eu vejo a central, temos a igreja com 500 membros, mas aqui poucos membros. Será que o nosso Deus lá é maior que daqui? Não. Onde tem 2 ou 3, ali eu estarei. A igreja não é para ser uma festa. Sim, nós devemos vir à igreja, estudar a palavra, mas não fique triste quando tem poucos membros, porque Deus está aqui presente conosco. Amém. Avançando um pouquinho ali as notícias que eu disse, né? Que alegrava, outros entristecia. Com relação aos Efésios, a fé que esses irmãos demonstravam motivava Paulo. Muitas vezes a pessoa é tão simples, não tem nem o que comer, mas a sua fé motiva tanto nós, que deixamos muitos de nós no chão. E Paulo era um desses, pessoa simples, correta, com fé, poucos recursos, e fundou várias igrejas. A iluminação que o Espírito Santo refere, que concede ao cristão, que busca o conhecimento de Deus, para entender aquilo que Deus revela. Pois veja, mais que o conhecimento intelectual e teórico, a preocupação de Paulo é que os efésios tivessem conhecimento experimental de Deus. Nesse momento eu sou professora do Estado, já trabalhei com os pequenos. Mas será que é importante para Deus a Eliane ser professora e não estudar a Bíblia? Não é importante. Muitas vezes nós somos pobres espiritualmente. Paulo está dizendo, não, ele queria muito que os efésios olhassem para Deus, estudassem nas entrelinhas o que Deus deixou para nós. Então não basta o intelectual, nós precisamos voltar para a Bíblia, estudarmos. Deus não quer saber se você é professora, se você é dentista, se você é pastor.
Ele quer saber se você está com Ele, se você está seguindo Ele. Voltando só um pouquinho ali no verso 18 e 19, que diz assim, ó: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja, essas frases, elas não se encontram em nenhuma outra parte do Novo Testamento, especialmente quando Paulo disse que Deus ilumine os nossos corações. É interessante que o coração dos hebreus, dos judeus, lá no passado, a ideia de coração para eles representava o assédio, os pensamentos, as emoções. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos um coração iluminado para Deus. Que nós sejamos luz aonde nós estivermos. É gostoso vir aqui na igreja no sábado, estar com os nossos irmãos, mas nós precisamos ser luz lá fora. No trânsito, muitas vezes esse trânsito caótico de Cascavel, que nós não temos tempo nem para estarmos com os nossos filhos, e lá que nós devemos demonstrar a nossa paciência, se nós estamos do lado de Deus ou do mal, ou simplesmente xingamos aquela pessoa ali que deu uma seta errada, que atravessou na nossa frente. Sempre lembrarmos, meus irmãos, nós somos pecadores, mas lembrarmos que nós seguimos um Deus vivo. O desejo de Paulo sempre voltava para que os efésios tivessem a compreensão da grandeza da vocação, do chamado que eles receberam para a experiência da salvação. Muitas vezes Deus nos chama e nós dizemos não. Para algum ministério, não quero me incomodar, não quero fazer, não vou. Ore, peça a Deus: ai, mas eu não sei fazer isso. Deus capacita todas as pessoas, o mais humilde e simples da face dessa terra. Ele te dá capacidade para você estar em tal ministério. Ah, mas eu não gosto nada dentro da igreja. Vamos levar a mensagem para os nossos amigos. Vamos demonstrar amor lá fora. Qualquer lugar, no mercado, no nosso trabalho. Esse também é um ministério. Porque Deus diz: ide pregar o evangelho. Então, se Deus te chama, ore. Senhor, o Senhor me colocou aqui, agora o Senhor me capacita para essa situação. Eu tenho certeza que o amor que Deus tem por nós, Ele vai te ajudar. E Ele vai te capacitar, como tem capacitado todos aqui. Também ali no capítulo 1, versículo 18 do Efésios, né? Está falando ali, nós os salvos, porque de acordo com a Bíblia, permanece nele. Você já está salvo em Cristo. Nós somos herança de Deus. Ele nos criou e nos resgatou. Ele nos comprou com seu próprio sangue. Ele nos comprou por um preço elevadíssimo. É verdade que a salvação é de graça, mas para o Senhor custou um preço elevadíssimo. Jesus morreu por nós, derramou sangue por nós. E muitas vezes nós somos chamados para fazer a obra de Deus e nós olhamos para Jesus e falamos: não, agora não. E Ele derramou sangue para nos salvarmos. E nós dizemos muitas vezes: não posso, não vou, não tenho tempo. O mundo tem nos engolido hoje diariamente. Mas se nós pensarmos o que Jesus fez e faz por nós,
Igual o nosso irmão que estava na escola sabatina dizendo, só até você estar na cama está tudo bem. A partir que você levanta, tudo pode acontecer. E se nós não tivermos Deus na nossa vida? Se nós não ouvirmos a voz de Deus? E como Ele nos comprou, nos resgatou, assim Ele tem o prazer na sua herança, que somos nós somos heranças do Senhor, conquistada pelo seu próprio sangue. Então é muito importante ouvir, conversar com Deus. Só hoje, Eliane, não sabe? Não. Todos os dias. Lá na nossa casa nós temos muitas tribulações. Eu não falei, né? Eu tenho 3 filhos. Esse é o do meio, o Rubem. Tem a Rebeca de 16 e um pequeno de 7. Então eles tinham um compromisso na central. O esposo ficou lá para cuidar dos outros e ele me acompanhou. Espero da próxima vez nós virmos todos juntos aqui, conhecermos os irmãos. Agora vamos ler um pouquinho no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Capítulo 21, versículo 7. Capítulo 21, versículo 7. Vamos lá? O novo céu e a nova terra. 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor herdará essas coisas. Veja que o amor e o reino de Deus são compartilhados com os seus filhos. Por isso nós estamos aqui. Um dia nós, herdeiros de Deus, porque fomos comprados por Ele, nós alcançaremos e herdaremos a vida eterna. Será que nós estamos seguindo a Deus ou ao mundo? O caminho largo ou o caminho estreito? Tudo isso por conta do seu amor conosco. E Deus, Ele demonstra a todo momento o amor que Ele tem por nós. Nós temos demonstrado amor por Deus? Nós temos tido tempo para estar com Ele? Às vezes falar para o nosso vizinho, conversar, às vezes nem é na Bíblia, mas às vezes nosso vizinho só quer conversar um pouquinho conosco. Ele quer desabafar da vida dele, da esposa. Você parar um pouquinho e ouvir o que ele tem para dizer para nós. Na rua, nos lugares que nós frequentamos. Então, Paulo, ele não se cansa. Ele continua orando, porque até esse momento os efésios ainda não teve a compreensão do que Deus queria para eles. E ele continua orando aos efésios para que tenham um conhecimento pessoal por meio de Deus e da sua fé. Você sabe, nós sabemos que a fé é um canal que possibilita uma comunicação entre nós e Deus. A oração também. Nós e Deus, nós precisamos diariamente estarmos conectados com Deus. E através dessa conexão, Deus demonstra o amor por nós. E Ele é o nosso Pai. E muitas vezes Deus também diz para nós: não é o momento, minha filha, não é agora. O que nós fizemos? Às vezes nós ficamos bravos, né? Acho que Deus não me ama mais. Acho que Deus não está me ouvindo. Ele está só poupando você, tirando você de algo ruim que possa acontecer. Porque Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça, que nós nunca saberemos. Então, às vezes nós ficamos tristes.
tristes, mas faz parte porque nós somos pecadores. Mas vamos esperar em Deus, que tem um momento de Deus. O momento de Deus é diferente do nosso momento. Ali no verso 20 e 23 também, de Efésios, Paulo, vamos voltar um pouquinho ali, vamos reler, 20 e 23, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais. 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre as coisas, o deu à igreja. Olha que lindo esse livro de Efésios, né? Nós temos que estudar diariamente para compreendermos. A Bíblia é bastante complexa, mas quando nós ajoelhamos e nós oramos, Deus nos dê sabedoria para entendermos o que está aqui. E ali Paulo quer dizer que pelo poder divino de Cristo, que foi ressuscitado, exaltado, está acima de tudo e de todos, esse grandioso poder que ressuscitou Cristo, Ele também pode ressuscitar-nos nós espiritualmente, porque muitas vezes nós estamos mortos em Cristo. Nós estamos cegos, nós não ouvimos, nós estamos dentro da igreja e estamos mortos. Mas o que fazer, Eliane? Orarmos e conversarmos com Deus. Somente Ele pode nos ressuscitarmos dessa morte e reviver, porque na escola sabatina, e todos nós sabemos que foi falado que a palavra é viva, é um Deus vivo, e é nós que estamos dormindo, não é Deus. E por isso Deus é amor, Ele nos ama, Ele sabe o tempo certo de ressuscitarmos a nossa fé. Não desanime. O mundo está cruel, mas Deus continua da mesma forma, amando a você e a mim, cuidando de você e de mim. Não tenha medo das coisas que estão acontecendo, porque nós sabemos que nós temos um Deus vivo. Queridos, mas a ênfase de Deus pode ressuscitar a mim e você espiritualmente, segue ali, com o desejo de Paulo e os Efésios, e que você compreendesse também que há um poder do Senhor e da vitória. Queridos, muitos de nós somos perseguidos. No meu trabalho, muitas pessoas dão risadas. Eu vou virar adventista para não trabalhar no sábado. Porque você não trabalha no sábado. Então eu vou virar adventista. Não fique triste. Isso existe e vai existir. Nós temos que ter sabedoria para amar essa pessoa que mesmo nos atacando, que ele é filho de Deus e ele precisa de uma palavra sábia para falar com ele. Todo aquele que se entrega ao Senhor e vive a experiência grandiosa, também terá a vitória. Olha só, quem agora vê os olhos de um coração iluminado, sabe o que Deus fez por nós, por todos nós, por mim e por você. Se o nosso coração está iluminado em Deus, nós sabemos o que Deus quer para nós. Nós sabemos o momento de continuar, o momento de sentarmos, de pensarmos, de orarmos. O nosso coração tem que estar iluminado para as coisas de Deus, não para as coisas do mundo. Na linguagem de Paulo, ter um coração iluminado pelo Espírito Santo compreende quem nós éramos e o que somos agora. Quando nós não tínhamos o nosso coração iluminado para Deus, como que nós éramos? Faça uma reflexão desse passar de anos e como somos agora.
Queridos, se avançarmos um pouquinho, só que nós não vamos ler em Efésios capítulo 2, você compreende e sabe quem estava no sentido espiritual falando em nossas transgressões, em nossos pecados. Muitas vezes eu tenho um atrito, vou usar meu filho aqui, Rubem, mas não é por maldade, é um grande conflito, é espiritual, espiritualmente falando, não é maldade, acontece entre nós, entre os irmãos, e nós temos que ter sabedoria e lembrar do grande conflito, e orarmos e pedirmos sabedoria para Deus. Queridos, vocês sabem que estamos vivendo os dias difíceis, e serão mais difíceis, mas aquele que tem os olhos do coração iluminado, enxerga a vida de cima para baixo, como assentado, como diz Paulo no capítulo 2, nas regiões celestiais. Nós temos deixado Deus no centro das nossas vidas, ou nem estudado a palavra de Deus durante a semana? Deus é o centro? Ou é aquele aparelhinho ali que eu estava ali, ou a novela, outras coisas na nossa vida? Quem é o centro da nossa vida? Nós devemos olhar de cima para baixo, porque se nós estamos com Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. É Ele o centro, é Ele que faz com que nós abrimos os olhos de manhã. É Ele que envia esse sol maravilhoso para estarmos aqui hoje. Então nós devemos primeiramente nos prepararmos e olharmos de cima para baixo. Aqui Deus cuida, e nós devemos estarmos conectados com Ele, não com a terra. Você compreende também, quando você tem os olhos iluminados, o coração iluminado, você compreende o que acontece nesse mundo. Faz parte de um grande conflito entre o bem e o mal. Então, queridos, o final de tudo isso daqui já está decidido. Mas a vitória do bem é a vitória de Deus. Se Deus é vivo, nós seremos vivos e nós teremos vitórias em Deus. E não aqui nessas coisas terrenas, não aqui nesse mundo. Nós devemos acreditarmos e orarmos sempre: Senhor, me ajuda. Está difícil, mas Deus está conosco. Não tenha medo. As tempestades virão, mas quando nós estamos com Deus, nós sabemos lidarmos com essas tempestades, com mais paciência, esperar nele. A questão é que tudo que os nossos olhos veem aqui nesse mundo está condenado ao fogo, à destruição. É só uma questão de tempo, e é Deus que sabe esse tempo, nós não sabemos. Você sabe, a gente vive num mundo que dá maior valor às coisas materiais, condenadas à destruição, valorização de riquezas, luxos, roupas, glamour, fama, muitas coisas bonitas, mas muitas vezes nós estamos lindos com uma roupa nova e o nosso coração está destruído. Nós temos um vazio aqui dentro. Nós temos um carro novo, quero trocar outro carro, mas esse vazio continua. Porque se nós não estivermos do lado de Deus, você pode comprar um carro de 1 milhão, 2 milhões, que nós não teremos paz, nós não seremos felizes. Outra coisa, eu não estou dizendo que você não pode ter um carro novo, que é muito confortável, né, irmãos? Ter uma casa confortável, receber os seus amigos, seus irmãos. O que nós não podemos é ser o centro dessas coisas. Deus é o centro. Nós podemos sim ter um carro novo, mas o nosso foco é em Deus e não nas coisas terrenas, e elas são vazias.
elas não preenchem os anseios mais profundos dos nossos corações. Facilita a nossa vida, mas não preenche os anseios lá no fundo do nosso coração. Esse é só Deus. Não tem outra conversa, não tem outra ideia. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. E muitas vezes não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Por isso que Paulo, ele diz aos filhos de Deus que se concentram e se coloquem atenção máxima, não naquilo que os olhos meus estão vendo, mas naquilo que meus olhos não veem. Aí está que nós devemos ter mais atenção. Será que nós temos voltado a atenção mais para Deus ou para as coisas que estamos vendo? Que nós possamos pensarmos nisso. Mas aquilo que os olhos não veem, porque isso sim, o que os olhos não veem, nós adoramos um Deus, um Criador dos céus e da terra, estudamos, conversamos com Ele, mas nós nunca vimos Ele. Mas esse sim é eterno, esse é eternamente. E para isso, aqui está o segredo. Não tem outro segredo, senão o mal nos rouba com muitas ofertas. Queridos, vamos ler lá em Lucas, acho que eu não coloquei no slide, mas em Lucas, livro de Lucas, capítulo 4, versículo 2. Lucas, capítulo 4, versículo 2. Todos acharam? Lucas capítulo 4, versículo 2. A tentação de Jesus. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Hoje também na escola sabatina foi falado sobre isso, né? Qual a fome que nós temos? Como saciar a nossa fome? Deus, né? Não tem outro jeito. Então aqui fala em Lucas 4:2 que certo dia, quando Jesus estava no deserto, ele teria sido batizado e foi lá para o deserto jejuar. E ali ele foi tentado pelo inimigo, pelo diabo. Uma das tentações foi quando o diabo diz assim: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Olha só que tentação, queridos. E muitas vezes nós somos tentados, igual eu falei para vocês lá no meu colégio: eu vou me batizar da igreja adventista para não trabalhar. Será que é Deus que está dizendo isso? Muitas chacotas, muitas risadas. Nós somos tentados diariamente no nosso lar. Por isso nós temos que estarmos conectados com Deus através da nossa oração, a leitura da Bíblia. Não tem outro jeito, irmãos. E o diabo é astuto, ele é inteligente, ele sabe o nosso ponto fraco, ele sabe o ponto fraco da senhora Eliane. Fala: é aqui que eu vou. Ele tenta a todo tempo tirar nós do caminho de Deus. Mas não desanime. E Jesus citou o texto de Deuteronômio 8:3. Ele disse assim, quando ele foi tentado pelo diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Simples assim. Não é só de comida, de coisas, de dinheiro, de aparência, de fama, de status, mas da palavra de Deus. Sem Deus nós não somos nada nessa vida. Nós não conseguimos dar um passo, porque Deus fez os céus e a terra. Ele nos criou com imagem e semelhança. Então, queridos,
algo sempre lembrar, e Paulo fala sempre isso nos seus textos. Olha só, preste atenção em algo que vem de cima, algo que é eterno, que transcende o físico, o material e o temporal. Não é coisas terrenas. Muitas vezes nós ficamos preocupados na correria, leva filho, traz filho, busca, faz parte da vida do ser humano. Mas nós não temos tempo, não tiramos tempo para ler a Bíblia 15 minutos, principalmente quando nós temos os nossos filhos. Nós somos exemplo dos nossos filhos. Vocês sabiam que as crianças, os adolescentes, muitas vezes nós damos bronca neles, mas isso não atinge eles, é o nosso exemplo. Eles veem tudo, eles copiam tudo que nós estamos fazendo, e eles vão crescendo e moldando o seu caráter. Então precisamos voltarmos para Deus e estarmos conectados com Ele. Agora ali no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Capítulo 3, verso 11. Aqui diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus fez os céus e a terra. Ele sabe de tudo. A eternidade é a parte inseparável do nosso ser. Nós não sabemos como será a eternidade, mas nós estudamos a Bíblia e temos algumas noções. Se Deus é amor, Ele cuida de nós, Ele está preparando o melhor para nós. Deus pode satisfazer esses anseios que todos nós temos, e é só no encontro com Deus que todas as peças desse quebra-cabeça, desse conflito do bem e do mal, que será encaixada. Só que esse quebra-cabeça só se encaixará quando nós entrarmos e vivermos no reino da glória de Deus. Até Jesus voltar, nós vamos estar assim, com esse quebra-cabeça tentando encaixar, mas só Ele vai encaixar. E nem por isso nós vamos desistir de Deus. Queridos, em Efésios ainda, eles nesse momento de todo ensinamento, de tudo que tinha aprendido com Paulo, eles não tinham compreendido o sentido da sua vocação, do seu chamado. Eles ainda tinham uma visão limitada. Quando o grandioso propósito da salvação, pois que muitos cristãos, muitos de nós, não temos essa visão ampla. Eliane, mas você está dizendo que nós não sabemos, não entendemos o que Deus quer dizer? Muitas vezes até eu, se eu não orar, não jejuar, não pedir sabedoria para Deus, eu não entendo. E os efésios, por mais conhecimento que eles tinham, eles não entendiam o chamado de Deus, o propósito de Deus. O propósito da salvação no passado, no presente e no futuro. É interessante que na Bíblia apresenta a salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. Mas quando nós aceitamos a Cristo, o nosso Senhor Salvador, aquele momento quando você confessou seus pecados e se entregou a Ele, nós somos perdoados. Não tenha dúvida, nós somos salvos. Deus já nos salvou. Agora, basta nós seguirmos o que Deus nos ensina, praticarmos o que Deus nos ensina.
Hoje, quando você está andando com Deus pela fé, vivendo o processo de santificação, você está sendo salvo. Quando Cristo voltar para buscar o seu povo, toda a igreja, aqueles que estiverem persistindo, serão salvos. Mas só Deus vai nos dizer. Não sou eu, Eliane, não é você que tem que falar por mão, você é isso, é aquilo. É só Deus. Ele é o nosso Pai. Ele nos ensina. Nós podemos orientar, nós podemos estudarmos juntos a Bíblia. Mas nós não podemos dizer isso para os nossos irmãos. Quando a eternidade começar e nós estivermos na presença do Senhor gradativamente, vai ampliando a nossa visão. Se até esse momento você não teve a visão, o entendimento que Deus queria que nós tivéssemos, quando começar a eternidade, Deus vai moldando o nosso caráter, a nossa visão. E é preciso conhecer o Deus de hoje, porque infelizmente nós temos um coração corrupto, pecador, enganoso. Lá no livro de Jeremias ele diz: enganoso é o coração do ser humano. Muitas vezes nós olhamos o ser humano e não sabemos o que tem no seu coração. Então, queridos, Mateus também, Jesus disse que o coração procede de maus pensamentos, adultérios, furtos, imoralidades, falsos testemunhos, entre outros. Então nós devemos ter os nossos olhos do coração iluminados em Deus, para que nós não praticamos todas essas coisas, porque nós somos pecadores. Mas se nós ficarmos todos os dias, eu sou pecadora, ai, Deus me perdoa, e todos os dias eu vou estar pecando. Eu não consigo ter um relacionamento com Deus se eu estiver todos os dias pecando. Por isso, tudo isso vem do nosso coração. Por isso que Paulo diz: nós precisamos ter os olhos do coração iluminados pela palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo, para sermos transformados. Só o Espírito Santo que nos transforma. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas de nós, mas não podemos. Deixe o Espírito Santo agir em nossas vidas, nos restaurarmos. Nós precisamos todos os dias fazermos isso. Quero concluir um pouquinho lembrando com vocês, lá em Provérbios, livro de Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Versículo 26. Bem curtinho. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Quem diz isso? Deus. Dá-me, filho meu, o teu coração. Nós temos feito isso? Muitas vezes não, né? As nossas atitudes têm agradado a Deus ou ao mundo? Porque se você entregar o seu coração para Deus, certamente terá uma mente renovada. Você vai perceber que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Ele sempre quer o melhor para mim e para você. Apesar de muitas vezes nós não entendermos o que Deus quer, mas Ele prepara o caminho certo para nós. Queridos, aos olhos do mundo, muitas vezes nós somos chamados de loucos, de doidos. Mas para Deus, nós somos chamados de sábios. E se nós devemos olhar as coisas de cima para baixo, nós vamos olhar para quem está chamando nós de louco, doido,
ou para quem diz que nós somos sábios. Que o Senhor, o Espírito Santo, a cada dia possa iluminar os nossos corações, tirar essa venda dos nossos olhos, que nós possamos ouvir o que Deus tem para nos dizer, nos ressuscitar a nossa fé, que muitas vezes nós estamos mortos, igual eu disse, estamos sentadinhos na igreja, mas estamos mortos a nossa fé. Que nós oremos uns pelos outros para que Deus nos ressuscita diariamente. Porque tem pessoas aí fora, muitas pessoas, que precisam de uma palavra nossa. Nem que for um bom dia. Nossa, essa pessoa, o Ruben, ele é um menino diferente. O irmão, como que é seu nome, irmão? Alex. O irmão Alex, nossa, é uma pessoa diferente. As pessoas estão sedentas do amor de Deus. As pessoas estão doentes e não sabem aonde encontrar o remédio para essa doença. Os hospitais estão lotados, os donos de farmácias estão enriquecendo. Eles têm culpa? Não. Por que será? Então as pessoas precisam de nós, de mim, de você. Quem tem Jesus tem tudo, mesmo não tendo nada, mesmo não tendo um carro simples para ir na igreja. Muitas vezes aquele irmão que vem de bicicleta, vem a pé, ele é mais feliz e tem mais paz no coração do que aquele que vem com um carro zero na porta da igreja. Volto a dizer, não é pecado ter um carro zero, mas que nós possamos pensar isso. Jesus tinha uma vida simples, ele viveu na simplicidade. O que a gente mais precisa nessa vida é de Deus em nós, porque somente Ele é capaz de iluminar os nossos corações. Não tem outra coisa, não tem outro jeito. Queridos, que nós possamos ser transformados diariamente, todos os dias, através do Espírito Santo, e que nós possamos também sermos luz aonde nós estivermos, porque as pessoas estão morrendo por não ter um amigo, não ter alguém. Muitas vezes nós que andamos de carro não notamos, mas nos ônibus, nas paradas de ônibus, nas ruas, as pessoas não conversam mais. Às vezes eu fico assim, nossa, que vontade de conversar, né? Eu vou no exército, com meu esposo é do exército, tem um posto médico lá, eu olho todos, não que você não pode, porque tudo hoje é tecnologia, e nós precisamos dessa tecnologia também. Isso aqui é tecnologia, não é importante? Nós não tínhamos isso. Esse aqui, o microfone, é tecnologia. Só que muitas vezes o nosso amigo ali, que nós nunca conversamos, às vezes ele está no celular disfarçando, porque ele está com tanto problema, está com tanta coisa na casa dele, às vezes desempregado, e ele quer ficar sozinho no celular. Mas se você puxar uma conversa, às vezes você move montanhas. Vamos pensar um pouquinho nisso? Vamos olhar mais para Deus e ter o nosso coração iluminado em Deus e sermos luz, não somente dentro da igreja, mas em todos os lugares. Que nós possamos voltar para nossa casa hoje em paz, estar sempre conectado com Deus. Obrigado por esse sábado. Tem uma mensagem musical? Pode ser o final agora, depois da oração. Vamos ficar de pé para cantarmos?